Eu sou a Lara e esse é o canal Lara Conhecendo Gente. Um canal de comunicação, um canal de acolhimento, de aconchego, um lugar de conhecer gente. Hoje a gente vai conhecer um pouco da M. M. Ozello. Isso. Esse é seu nome de batismo? Não. Pode ser que sim. Podemos dizer que é. É o meu nome, eu não tenho outra. M. E eu acho que eu nunca fui batizado, então. Não tenho nome de batismo, né? Batismo, eu quero dizer, é o nome de. Não é o nome que você escolheu. Você própria, como adulta, escolheu. É. Alguém te deu ou você que se deu esse nome? Não, eu que me dei esse nome. Ah, sim. Eu tive que escolher. Eu queria contar um fato curioso, como que a gente se encontrou. Eu fui numa loja comprar um aparelho de celular e conversa vai, conversa vem, a Amy soube do canal e aí rolou de sentir vontade de chegar mais perto desse mundo dela. E aí eu fiz o convite, ela aceitou e hoje a gente está aqui para conversar, para se conhecer um pouco mais. Amy, eu queria começar perguntando o que você gostaria de contar, gostaria que eu soubesse, que o mundo soubesse sobre você? Eu, assim, como qualquer outra pessoa no seu canal, acho que eu sou uma pessoa bem normal, ordinária, assim. Sou uma mulher vivendo um dia de cada vez Mas todo mundo tem uma história, eu acho que queria contar um pouquinho, né, pro mundo inteiro, assim. Então, acho que sobre mim, seria mais um pouco da minha jornada, né? Sendo uma mulher trans, e não só sendo uma mulher trans, porque a minha história é muito mais complicada do que só ser uma mulher trans. Porque, na verdade, eu não nasci nem menina, eu nasci intersexo. Então, é tipo, eu sou uma mulher trans como, né? Se eu não nasci nenhum nem outro. Mas, enfim. E isso também é uma coisa que eu só descobri depois que eu me assumi. E minha mãe me contou também, só depois que eu me assumi, que, na verdade, eu nasci intersexo, não nasci menino. E a gente tá uma jornada, né? Tipo, eu acho que qualquer outra pessoa trans assistindo esse vídeo já vai ter passado por isso, mas pessoas cis não. E assim, pessoas trans são uma incrível minoria nesse mundo, né? Tipo, acho que dependendo de quem você é, onde você mora, você pode passar sua vida inteira e nunca encontrar uma na sua vida, né? A gente é menos de 0,5% da população do mundo inteiro. Então, são algumas experiências, tipo, desde como foi me entender, me descobrir, tipo. Mas uma coisa muito peculiar da minha descoberta, que talvez isso resone com algumas pessoas, assim, é a questão da aparência, que sempre me pegou, que eu podia estar completamente arrumada, eu podia estar, eu sabia que eu não era uma pessoa feia, e eu, por mais que eu botasse esforço na aparência, eu nunca estava contente com ela, sabe? Eu acho que essa experiência não vai ser realista para uma pessoa cis, mas é uma sensação de, tipo, você entender que você está bonita, você olhando no espelho, tipo, você está toda arrumada e você está maravilhosa, mas você olha no espelho e fala, eu não tô contente com essa aparência, tipo, eu sei que eu tô linda, mas eu não gosto do jeito que eu tô. Tipo, não me traz felicidade ter essa aparência. E você não sabe por quê, entendeu? De começo você só fica, tipo, não sei, você pode pensar que é um milhão de outras coisas, tipo depressão, ou que se você é feio, ou que você, sabe, assim, na sua cabeça, a primeira coisa que você vai pensar, não é eu sou trans, você vai pensar, não, sei lá,
tô feio, essa roupa não combina comigo. Tem muitas outras coisas que você vai pensar antes de chegar na conclusão de ser trans. Ninguém se descobre trans do dia pra noite. Tipo, é sempre uma jornada que demora anos e anos e anos. A minha, mais ou menos, demorou, sei lá, uns 10 anos até eu finalmente sair do armário e me assumir assim. Aí, acho que depois disso, o próximo passo foi descobrir pessoas trans, né? Tipo, primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi, nossa, é possível isso, né? Tipo, tem essa possibilidade de ser trans e se identificar como uma mulher, simplesmente ser uma mulher. E, tipo, eu lembro que eu era muito pequeno, tipo, uns 13, 12 anos. E assim que eu descobri a existência de pessoas trans, eu imediatamente me interessei. Então, é meio que um sinal, né? Tipo, existem pessoas trans? Nossa, quero. Sem saber o porquê, mas eu imediatamente me interessei. Aí eu fiquei um tempo, sabe, só pesquisando, super interessada. Só que muito ansiosa, porque como qualquer outra pessoa LGBT, né? Tipo, quando você começa a se descobrir, por causa da sociedade meio que impor isso no geral, como se fosse, tipo, pessoas estranhas, ou como se fosse errado, você se sente meio errado em pensar isso. E essa homofobia e transfobia internalizada é uma coisa muito difícil de se batalhar, tipo, sem saber como, sem ter as ferramentas. Que é isso que se chama, tipo, quando você, né, acha que esses pensamentos que você tem de ser homossexual ou de ser trans são errados na sua cabeça enquanto você está descobrindo isso, é homofobia e transfobia internalizada. Aí foi uma coisa para lidar com isso e tentar contar isso pra minha mãe quando eu era mais nova. E minha mãe também surtando, porque ela não fazia a menor ideia do que isso queria dizer ou do que ela poderia fazer. E aí foi mais ou menos tipo aquela vida de uma pessoa LGBT no armário, sabe? Tentando se encaixar na sociedade heteronormativa e falhando miseravelmente, repetidamente. E até que um dia, ano passado, esses sentimentos meio que voltaram à tona e eu falei, não é possível, não consigo me esconder mais e vou levar isso a sério. Saí de casa e comecei a transição. E praticamente hoje estou aqui. Foi bem direto, assim, começar a transição. Foi... pesquisei como que eu faria, né, pelo SUS. Descobri que aqui em Campinas tinha um ambulatório. Me mudei pra cá. Consegui um trabalho. Fui atrás do ambulatório. Comecei o acompanhamento com endócrino, terapia hormonal. Fui esperando. É uma questão meio de ter paciência, né? Terapia hormonal. Você tá com 25 anos? Uhum. 25. E faz um ano, mais ou menos, que você começou a... Um ano e meio agora, Um ano e meio. em novembro. Eu comecei em maio de 2021. Você considera que foi nessa data que você definitivamente conseguiu sair do armário, como você disse? Não, ainda demorou um pouco mais para sair do armário. Depois de ter começado a transição. Para sair do armário foi, tipo, lá para setembro. Que foi quando... Setembro não, mas para junho. Que foi quando eu já estava em alguns meses de terapia hormonal e minha mãe, do nada, decidiu me visitar. E... assim, eu tava cheio de roupas femininas no meu armário, cheio de maquiagem guardada no meu armário, tipo, tava com a unha feita e se minha mãe aparecesse lá pra me visitar do nada, ela ia fazer perguntas. Ela só chegou e falou, tô indo te visitar amanhã. E eu tive que, na hora, tomar a coragem de falar pra ela, então, eu sou trans. E ela, meio que ao mesmo tempo, falou, vai me contar o quê? Que você é mulher agora. E eu fiquei, tipo... Ela não foi nenhuma surpresa pra ela. E ela só falou que não tá nem aí, que ela tava com saudade e que queria vir me visitar e veio. E...
Aí isso que eu acho que foi esse o dia mesmo que eu posso considerar que eu saí do armário, assim. Foi também uma das primeiras vezes que eu saí na rua, né, com roupas femininas. E a gente super se reconectou, assim, a gente foi no shopping, ela me comprou um monte de coisa que eu nem sabia que eu ia precisar, sabe? Tipo, como roupa íntima, roupa normal. E a gente, desde então, a gente, sim, é super, né, melhores amigas também, né? Além de mãe e filha. Então, foi esse dia. Aí depois, eu acho que depois que ela me aceitou como uma mulher, eu meio que tá que eu foda-se, contei pra todo mundo e saí do armário como Amy. Você é filha única? Não, eu tenho um irmãozinho. Um irmãozinho, ele é 5 anos mais novo que eu, já tem 20. Mas na minha cabeça ele sempre fica como irmãozinho. E esse dia que ela veio pra cá, foi o primeiro dia que você saiu na rua com roupa feminina, com roupa de mulher? Não foi o primeiro dia, foi o segundo. Assim, foi uma das primeiras vezes. Eu tinha saído uma vez só antes, pra ir numa praça com uma amiga que eu conheci na República. Quando eu cheguei, me mudei pra cá, eu vim morar numa República. E como é que você se sentiu esse segundo dia com gosto de primeiro, porque estava junto com a sua mãe? Muito nervosa, tipo, é muito medo, né, tipo, do que vão dizer, vão pensar sobre você. No começo você não sabe que, tipo, ninguém se importa. Ninguém tá prestando atenção em mim, ninguém tá olhando cada detalhe de mim, tipo, me julgando, assim, Mas na minha cabeça eu tava morrendo de medo. Parece que tá chamando atenção, tá todo mundo olhando. Sim, com certeza, dá a impressão. Mesmo porque eu acho que é uma coisa que qualquer mulher experiencia na vida, é homem ficar, tipo, te olhando, assim, com... Sabe, ficar te secando mesmo. Isso não era uma coisa meio nova pra mim, né? Então quando alguém fazia isso pra mim, é tipo... Até hoje eu não sei qual que é a intenção de um homem quando ele olha pra mim, me secando daquele jeito. Mas... No começo, é tipo... Qual que é o problema, né? Tipo... Tô tão estranho, assim, pra alguém ficar me olhando como se eu fosse... Ou uma coisa muito estranha, ou uma barra de ouro. Eu tenho a impressão, Amy, que quando acontece isso, como aconteceu com você, é quase que um renascimento. É isso. Não, completamente. É um dia que você parece que está nascendo de novo, né? Está nascendo um outro ser. Eu sou outra pessoa. Completamente. Eu nem me considero, tipo, eu nem exigi que as pessoas continuassem me tratando do mesmo jeito, como se eu fosse. Porque eu não sou a mesma pessoa, eu sou outra pessoa agora. Agora eu sou a Amy, a pessoa que estava lá antes morreu, não existe mais não. É um renascimento total mesmo. Amy, eu queria te pedir, para você que está mais familiarizada com todos esses termos, siglas, porque tem muita gente que vai assistir esse vídeo e o que significa intersexo, o que significa LGBT, apesar de estar muito na mídia, mas assim, enfim, trans, assim... Eu sempre esqueço que quase ninguém sabe do que eu tô falando. Eu sempre caio nessa de começar a falar, e tipo, tá, alguém para e pergunta, tá, mas o que é intersexo, né? Intersexo é uma pessoa que não nasce definida em nenhum dos dois sexos, né? Tipo, quando eu nasci, você não podia falar nem que eu nasci menino nem menina. Eu nasci com uma genitália meio que misturada e deformada ali no meio dos dois. E eles fizeram o que podia pra, tipo, me obrigar a me encaixar em algum dos dois sexos. O que escolheram pra mim quando eu nasci foi menino. Embora eles escolheram errado. Geralmente tem casos que faz cirurgia, tem casos que não faz. Não, no meu caso teve que fazer cirurgia. Fizeram cirurgia, tá. É porque, por exemplo, eu tinha um útero e ele não se formou corretamente. Isso podia dar problema, né? Tipo, mesma coisa com os ovários. E mesma coisa com o pênis, nada se formou corretamente. Então eles, como fazer uma cirurgia para ter meio que um pênis e uns testículos era mais fácil e menos arriscado do que fazer para eu ter o órgão feminino, eles fizeram essa, tipo, foi escolha dos médicos e eu não tive nada, não podia fazer nada, porque eu tinha acabado de nascer.
E é praticamente isso. Tipo, eu nasci, fizeram uma cirurgia quando eu nasci. Eu acho que pouquíssimo tempo depois que eu nasci, porque eu acho que na hora mesmo que eu nasci não dá pra fazer. Tem que esperar alguns meses ou alguns anos. Não sei exatamente como que foi isso no meu caso. Mas eu sei que eu nasci assim. E assim, não tinha como eles saberem que eles estavam fazendo a escolha errada e não tinha como eu entender nada também. Aí uma pessoa trans é uma pessoa que se identifica com outro gênero do que foi, né, assinalado a você quando você nasceu. No meu caso, tipo, eu nasci intersexo, mas me assinalaram ao sexo masculino. Então, como, na verdade, eu sou uma mulher e eu me identifico como... Não que eu me identifico como mulher, eu odeio falar que eu me identifico como mulher, porque eu não é uma identificação, é quem eu sou uma mulher. Então, como eu sou uma mulher e eles me assinalaram ao sexo errado quando eu nasci, eu sou trans. Praticamente isso. E uma pessoa cis é uma pessoa que não é trans, essencialmente, sim. Porque eu não consegui encontrar até hoje um jeito melhor de explicar pra alguém o que é cis. E o que você acha que assim mais mudou no seu jeito de viver depois dessa escolha consciente, você escolhendo como ser, o que ser no mundo? Eu não diria tanto que é uma escolha. Nenhuma pessoa LGBT tem a escolha de ser LGBT. A escolha é se assumir. Não, eu poderia muito bem, né, escolher nunca sair do armário e viver o resto da minha vida miserável, sem saber o que tem de errado comigo. É dessa escolha que eu falo. Isso. É dessa escolha de você conscientemente falar, não, eu vou ser quem eu sou, né? Isso. Eu não escolher ser, assim, né? É difícil de explicar, porque agora eu só me sinto normal. Enquanto antes eu sentia que tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era. Mas agora eu só me sinto normal. Tipo, a vida é normal. Eu não me preocupo com como eu sou. Eu simplesmente sou eu. E não tenho que ficar me preocupando, tipo, em tentar ser de algum jeito pra, sabe, me conformar me encaixar em algum quadro da sociedade, assim, que é pré-moldada pra mim. Eu só sou quem eu sou e não tem mais preocupações. É tipo um peso que sai dos ombros, assim, realmente. Eu acho legal a gente falar um pouco, conversar um pouco, não sei se você fica confortável de falar sobre isso, sobre preconceito. Eu imagino que você deve ter passado ou Bastante. dentro da família, ou fora da família, ou com amigos, ou com lugares de trabalho. Situações que você passou, alguma situação que você gostaria de exemplificar e que você gostaria de nunca mais viver isso. Porque eu acho que quando alguém escuta alguém falando da sua dor, no meu ponto de vista, é muito difícil a gente não se colocar no lugar daquela pessoa e sentir junto aquela dor dela. Para as pessoas angústia. Que têm empatia, né? Enfim, mas eu acho que a gente pode sempre se arriscar, né, a tocar alguém, né? Eu tenho, em termos de, assim, exemplos bem grandes, assim, bem definidos, teve 2 momentos na minha vida que eu sofri um preconceito, assim, que me prejudicou muito mesmo. E que eu lembro que na hora... Sei lá, acho que na hora você nem se toca no que tá acontecendo. Tipo, a primeira vez que aconteceu de alguém... Eu vou explicar o que aconteceu a primeira vez que eu realmente sofri preconceito. Eu fui alugar um carro Posso falar a empresa que era? Ou não? Tá, eu fui alugar um carro numa unidade da Unidas. Na época eu tava com a minha ex-namorada e ela trabalhava de Uber e teve essa oferta onde ela podia convidar alguém pra trabalhar pra 99, na verdade, não pra Uber. E a gente ganhava um dinheiro, eu e ela ganhavam dinheiro pra ela ter me convidado. Então ela falou,
você quer fazer isso, a gente aluga um carro e você dirige pra 99 o tanto que tem pra gente ganhar esse dinheiro. E perfeito, foi, topo. Aí eu fui alugar o carro na Unidas, a gente tinha o dinheiro certinho, tipo, inclusive a gente já tinha pago, porque eu fiz o aluguel pelo site. E quando eu cheguei lá, eles me negaram o serviço do carro. Quando eles me viram e eu fui realmente buscar o carro, eles me negaram. E não queriam dar nenhuma explicação. E foi todo um negócio meio complexo. Eu não sei se eu consigo contar, porque já faz um tempo. Eu não sei se eu consigo contar agora em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. Mas claramente foi, tipo, eles estavam me negando o serviço por ser uma mulher trans. Tanto é que tá rolando ainda um processo, tanto civil como criminal, contra a empresa devido a isso. E foi isso. Na hora eu só fiquei, assim, bem perdida, muito irritada, porque eles, além de tudo, eles fizeram ficar lá o dia inteiro. Cheguei lá 2 horas da tarde, era só pra pegar o carro e sair, e começar, né, a rodar pra 99. Eu acabei saindo lá 7 horas da noite com o celular sem bateria. Depois de tentar, né, ficar conversando com os funcionários da Unidas, que não estavam querendo me ajudar de maneira alguma. Isso, a única coisa que eles falaram que eu não ia poder pegar o carro mais, que mais pra frente eles iam estar estornando o valor que eu já tinha pago pelo aluguel do carro. E mais nada, tipo, eles não podiam dizer o porquê, e é isso. Então, essa foi a primeira vez que eu sofri, tipo, um preconceito mesmo, assim, algo que foi... Me negaram um serviço por discriminação mesmo. Antes disso, é só algumas coisas que irritam, tipo, quando alguém me chama de ele, ou quando alguém... praticamente isso. Que as pessoas faziam. Hoje em dia não acontece mais, quase nunca, de alguém me chamar de ele. E mesmo assim não a menos que seja intencional, não é preconceito, né? A pessoa falar sem querer, assim. E a última vez foi mais recente, que inclusive eu fui dispensada da loja que eu tava, né? Quando eu te vendi o celular. Porque a gerente, ela é transfóbica mesmo, tipo, sem dúvidas. E quando ela voltou de férias, que eu acho que é por isso que eu fiquei quase 1 mês e meio lá. Um pouquinho mais de 1 mês, alguns dias mais de 1 mês. A gente voltou de férias e me dispensou. E o tempo todo que ela tava me dispensando, eu tava vestido, acho que do mesmo jeito que eu tô agora, de vestido, um brinco parecido com esse. Claramente uma mulher. Ela sabe o meu nome, né, tipo... E a moça do RH da empresa também estava lá, junto com a outra gerente daquela loja. E o tempo todo ela tava me faltando com respeito, tipo... me referindo o tempo todo no masculino. E quando eu corrigi ela simplesmente ignorou. E... né, quando eu questionei, tipo... sei lá, tipo, o que tá acontecendo? Porque foi literalmente do nada, eu tava lá pra ir trabalhar no dia normal. Ela simplesmente me chama e fala que eu tô sendo dispensada, né? Ela falou dispensado, né? Porque ela tava querendo me desrespeitar. Ela só falou, é performance. É performance de meio mês. Como que você avalia a performance de funcionário em metade do mês? E olha que, assim, meio mês trabalhando lá, porque, né, eu fiquei lá 1 mês, mas as primeiras 2 semanas foi praticamente, né, aprendendo todos os procedimentos, tudo. Tive que fazer um monte de curso da CIA, tudo mais. Então, como você vai falar, é sua performance de 2 semanas. E isso veio logo depois que eu tive que fazer uma reclamação para outra gerente, porque essa estava de férias, que tinha uma funcionária que ficava comigo lá, que ficava insistindo que eu entrasse no provador masculino enquanto a loja estava aberta e funcionando. E eu me recusava. E ela botava uma insistência, tipo, ela insistia que eu fizesse só isso. E então eu levei isso, né? Eu falei, tipo, você tá errado, eu não vou entrar no provador masculino enquanto a loja está aberta e funcionando. Tipo, não tem problema nenhum, né, os funcionários entrarem pra arrumar depois que a loja fecha. Mas enquanto a loja está aberta eu não vou entrar. E ela fica insistindo. E
Não, isso é transfobia? Não, não pode, eu sou uma mulher, não vou entrar no provedor masculino, obviamente. E a resposta da outra gerente, que eu acho que ela é uma gerente um pouco mais abaixo da outra gerente de férias, né? Ela não deve, eu acho que ela não tem tanto poder, assim, né? Em termos de do que ela pode fazer ou não. Ela só praticamente ignorou o assunto, só falou, não, aqui não existe esse negócio de transfobia, porque eu não sou transfóbico, tipo, ela não é mesmo, mas assim, não é porque você não é transfóbico que nenhum dos seus funcionários não pode ser também. Então, assim, ela pode não ser transfóbica, mas a ignorância dela certamente causou o mesmo dano que a outra funcionária transfóbica estava causando. E foi assim, foi o que eu reclamei de estar sofrendo transfobia na empresa e nem uma semana depois, um pouco mais de uma semana depois, eu sou dispensada. Então, né, vergonhoso para uma empresa que preza pela diversidade e inclusão. E assim, tem outras pessoas que são LGBT que trabalham na empresa e assim, tipo, hoje sou eu, né, tipo, porque acho que hoje em dia pessoas trans são um pouquinho de alvos mais fáceis no mundo do que pessoas gays, lésbicas, bissexuais, porque é uma coisa que tá ganhando popularidade só agora, mas assim, as pessoas que são transfóbicas hoje em dia, elas não tem uma pessoa que é tipo, é só transfóbica, mas não é homofóbica, não, tipo, hoje ela é transfóbica e quando ela conseguir se livrar das pessoas trans, amanhã ela vai ser homofóbica, então, tipo, hoje sou eu, amanhã é você, entendeu? Uma pessoa, qualquer pessoa LGBT não tá segura naquela loja. Não é só porque, não, eu sou só lésbica, não sou trans, então eu tô segura aqui. Não, tipo, no futuro vai ser você. É porque não é a loja. São pessoas, né? Sim, não, eu digo sim, aquela loja porque sim, ela é gerente daquela loja. Eu sei que sim, isso não é um negócio sistêmico da C&A. sim. Então eu digo aquela loja porque ela é gerente daquela lógica e ela é preconceituosa. A gente sabe que transfóbico, transfobia, ou homofobia, é um medo de pessoas trans, de pessoas que se vem da transformam. palavra fobia de medo, mas na verdade é muito mais uma questão de intolerância ou de ódio, de não aceitação. Então, isso que eu ia falar, comentar, eles criaram essa coisa do medo, que eu até não descarto que não exista também, né, um medo daquilo que eu não conheço muito, não fico muito perto, não reconheço. Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? De onde vem esse medo? De onde vem... eu vou usar a palavra medo, porque é o que colocam, né? Mas vem junto esse preconceito. Eu acho que isso vem muito daquela questão da comunidade LGBT pegar essas palavras que no passado foram usadas contra a gente de maneira assim para insultar pessoas da comunidade LGBT, tipo, que eu saiba, a palavra lésbica no passado era um insulto, né? E as pessoas usavam isso como insulto. E hoje em dia, não, eu digo que eu sou lésbica e é minha orientação sexual, né? Tipo, a gente tem orgulho disso hoje em dia. Existem outras palavras, eu não vou saber de todas, mas a questão da homofobia é a mesma coisa. Que eu acho que muito cedo, eu acho que na época dos anos 50, a mídia começou a usar a homofobia como se fosse colocar o medo no público de pessoas homossexuais. Então, acabou tendo esse termo, só que daí a gente virou para se referir a pessoas que têm... que não aceitam pessoas homossexuais, que têm ódio de pessoas homossexuais, que são preconceituosas de uma maneira geral. Mas da onde vem
Na sua opinião, na sua percepção, por que as pessoas têm esse vem de um pensamento antigo. Vem desse pensamento que tudo que sai do que eu aprendi ou do que é normal pra mim é errado. E que, assim, não, né? Tipo, todo mundo é diferente, culturas são diferentes, o mundo inteiro é diferente. Não é porque alguém é diferente de você que vai ser errado. Mas tem muita gente que tem esse pensamento antigo, onde, tipo, se você sai da norma, você é dizimado, entendeu? Você sofre bullying, você é zoado, você, sabe, não consegue... tipo, isso vem eu acho que de um instinto, sabe, de sobrevivência do ser humano, que, se você for pensar pra época onde, né, os seres humanos viviam em cavernas, e aprendeu a acender uma fogueira. Se você fosse muito diferente de todo mundo, as pessoas simplesmente iam te afastar e você ia morrer fora da caverna, né? Então, acho que isso vem desse instinto primata que não serve de muita coisa hoje em dia, né? Porque... o mundo muda, né? O mundo muda. E você tem que aceitar essa mudança e mudar junto com o mundo. Não adianta você ficar lá batendo o pé no chão e chorando que essas coisas novas são erradas. Não são erradas. O errado é você que tá aí preferindo que as pessoas morram do que sejam elas mesmas, né? A ter que conviver com elas. Então. E eu não vou nem falar que vem, tipo, do cristianismo ou da Bíblia, porque tem muitas pessoas LGBT que são cristãos que falam, tipo, não, olha, as pessoas que estão falando que ser gay é errado, ser trans é errado, que a comunidade LGBT vai tudo quem é no inferno, não vai, porque a Bíblia não diz isso. As pessoas estão distorcendo a Bíblia para guiar uma narrativa de ódio delas. Tem muita gente que puxa... não sei como é que diz, porque eu nunca li a Bíblia, eu não sou uma pessoa muito focada em uma religião só. Mas puxam, tipo... a mensagem que Jesus sempre pregou foi uma mensagem de amor e aceitação. Ele nunca pregou uma mensagem de ódio, tipo, odeie o próximo se ele for diferente. Jamais. Mas tem coisas que os cristãos dizem ser errados, como poligamia ou não monogamia dentro da Bíblia, tipo, trisais, né, ou essas coisas que eles também dizem ser errado. E tudo isso existe na Bíblia, mas não existe nada na Bíblia que diz que ser diferente, ser homossexual, ser LGBT é errado. É um distorcimento moderno de pessoas com ódio no coração no dia de hoje. Então, realmente, só vem desse pensamento antigo, onde tudo que é novo, tudo que é diferente é errado. Essa inabilidade de algumas pessoas de aceitar a mudança, aceitar o futuro. Abrir um pouco o leque do mundo da Amy. Como que você olha para o mundo nos dias de hoje? Você saiu do armário, você assumiu quem você é faz 1 ano e meio, no meio desse último governo que a gente está tendo, que não é um período, não foi um dos períodos mais pacíficos desse país com relação a esse assunto. E você considera uma pessoa esperançosa, otimista? Sim, eu sou realmente uma pessoa que mantém energia positiva através de... Eu lembro que você me perguntou, tipo, como que eu tava, né, com toda a situação da eleição. E realmente eu tava assim, na minha cabeça o Lula ia ganhar, não tinha como. Eu acho que ao meu redor todo mundo meio que concordava com isso. Eu nunca, realmente próxima a mim, eu nunca mantive alguém que fosse apoiadora do Bolsonaro. Uma pessoa que apoia muito o Bolsonaro não vai ter uma amizade, um relacionamento comigo, porque ele é uma pessoa que odeia justamente tudo que é esse progresso que eu acabei de falar, né? Ele é uma pessoa que vive no passado e quer que tudo regrida ao passado e tudo que é novo e diferente tem que morrer e sumir. Então, qualquer pessoa que tem esse pensamento
eu não vou ter discurso, eu não vou ter relacionamento com ela, porque não existe isso. Entendeu? Você não consegue discutir com uma pessoa dessa, porque ela não muda o jeito de enxergar o mundo, geralmente, né? Então, as pessoas com quem eu conversava ao redor era não necessariamente os maior fã do Lula, mas tem o consenso de que, tipo, não dá pra ficar com o Bolsonaro aqui, mas ele tem que sair mesmo. Ninguém aguenta mais esse cara. E até as pessoas que são mais conservadoras, assim, que eu conheço, falam, não dá, esse cara é um idiota. Não dá pra ter um idiota desse sendo presidente de um país, entendeu? Uma pessoa que fala as coisas que ele fala e tem esses ideais, não pode ser presidente, entendeu? E foi o que aconteceu. Foi assim, realmente foi muito mais próximo do que eu pensei que ia ser. Eu não achei que ia ter aquele momento de tensão onde ficou tipo, agora, será que ele vai ganhar mesmo? Mas ele acabou ganhando com uma margem até, eu acho que decente ali, mas acho que ficou bem claro que o país está bem dividido e que tem muita pessoa, uma quantidade perigosa de pessoas que compartilham demais da ideologia e dos ideais do Bolsonaro, né? Assim, a gente mora também numa cidade muito onde as pessoas são muito mais mente aberta, né? Não é exatamente a cidade onde eu nasci, o interior de São Paulo, assim, mas é bem mais seguro aqui pra mim, eu diria, né? Tipo, acho que em Pirassununga, quando eu era pequena, se eu tivesse me assumido, seria um lugar realmente perigoso pra mim, sabe? Porque Pirassununga é a cidade que eu nasci, desculpa, acho que eu não esclareci isso antes. Lá é uma cidade super conservadora, então ser LGBT naquela cidade é difícil, pra, né, não falar outra palavra. E sei lá, eu me sinto, aqui em Campinas eu me sinto segura, mas é certamente o momento agora de ser LGBT no Brasil é um pouco perigoso, porque eu acho que o tempo que o Bolsonaro ficou na presidência meio que normalizou esses ideais dele pro público. Então foi como se, tipo, abriu as portas para as pessoas que eram homofóbicas, eram transfóbicas, que meio que se escondiam, né, do mundo, assim, porque, né, isso começou a ser uma coisa feia, tipo, se você é, né, homofóbico, além de ser crime, né, homofobia é literalmente um crime, também começou a ser visto mal na sociedade. Aí, como entrou um presidente que ele mesmo disse ser homofóbico, isso meio que normalizou isso, acho que na cabeça de alguns brasileiros, que, né, fez com que a gente regredisse um pouco nisso. Mas ele saiu, não é mais nosso presidente, felizmente, e eu acho que aos poucos tudo vai voltando ao normal. Ainda tem 2 meses pela frente, mas está acabando. 2 meses passa rapidinho. Já a gente... As coisas vão voltar ao normal. As relações internacionais do Brasil, tipo, o Brasil visto no restante do mundo, assim, já melhorou incrivelmente só com o resultado das eleições. Então, quando o Lula realmente entrar, né, e realmente voltar a ser presidente e poder começar, né, a voltar a trabalhar aí pelo país... por mais que eu também não seja, assim, a maior fã do Lula, eu não sou nenhuma fã de nenhum político, né, pelo amor de Deus, né, ficar babando de político é idiotice. Mas ele com certeza, pelo menos, vai fazer um trabalho muito melhor em termos de relações internacionais e ele vai ser um presidente normal, né? Não vai ser um presidente lunático e absurdo igual o Bolsonaro era. E eu acho que isso já é a melhor coisa do mundo que podia acontecer nesse momento. Isso que você falou das pessoas homofóbicas, transfóbicas, eu gosto de usar as palavras, por exemplo, preconceito, né? É igual fake news, eu gosto de usar a palavra mentira, que parece que pega mais ali, né? Pela consciência das pessoas. Eu tenho a impressão que ninguém gosta de se assumir preconceituoso ou preconceituosa, né? Eu sou
preconceituosa. A pessoa gosta de acreditar que não tem esse preconceito. Não é nem eu acho que é acreditar, é porque ela sabe que isso é mal visto. Tipo, uma pessoa preconceituosa não é uma pessoa bem vista na sociedade, né? Ela pode ser, sei lá, você vai ser bem vista por outras pessoas que, sei lá, são... Você vai ser bem vista por quem? Se você é uma pessoa abertamente preconceituosa, você vai ser bem vista por quem? Tipo, quem é neonazista, quem é neofascista, pessoas racistas, você vai estar se associando com esses tipos de pessoas. E eu acho que a maioria das pessoas não quer isso. Mas tem essas pessoas que têm esse preconceito, então elas ficam fingindo que não tem praticamente, né? Tipo, mentindo pra elas mesmas. Tipo, não, se você tem esse preconceito, tenta entender de onde vem e tenta melhorar, ao invés de ficar mentindo pra si mesmo. Porque muita gente que é preconceituosa e mente pra si mesmo, e, tipo, finge que é outra coisa. Uhum. Sim. E agora eu queria falar uma coisa, se você não quiser responder, não quiser comentar, também fica à vontade, tá? Não, tudo bem. É assim, do jeito que você me conta, tem a impressão que você viveu parte da sua vida sendo ou existindo no mundo como um homem. E agora parte da sua vida está se iniciando como uma mulher. Certo? Estou vendo... Mais ou menos. Mais ou menos isso. Assim, nos meios que você circulava, você se apresentava como um homem, ou as suas relações, não só amorosas, enfim, eram assim. Como você viveu, já experimentou, já experienciou os dois mundos, como é ser um homem neste mundo, como é ser uma mulher neste mundo? Quais são as dores e as delícias de cada mundo? Então, eu não sei dizer, porque eu não posso dizer que eu vivi como homem, ou que eu sei o que é ser um homem. Eu não sei o que é ser homem. Eu nunca fui homem, eu nunca entendi isso, eu nunca... Tipo, tudo que aconteceu antes de eu me assumir, antes de eu poder ser eu mesmo, era tipo, é como se eu estivesse fingindo tudo, tentando sobreviver, mas eu não entendia nada. Então, sei lá, eu realmente não sinto que eu posso dizer que eu vivi a experiência de viver sendo homem. Eu não era um homem, eu só estava existindo. Eu era uma pessoa extremamente antissocial, porque eu não queria me socializar daquele jeito. Eu não tinha realmente uma vida, e eu sinto que eu comecei a viver agora. Tipo, agora eu vivo, agora eu sei o que é ser uma mulher, o que é ter essas experiências de vida, mas de homem não, porque eu não sou um homem. A minha pergunta não é nem no sentido de relacionamento amoroso, é mais assim... Não, eu nem tive. Sim, eu tô dizendo, eu queria... Então. Você sente um preconceito, por exemplo, que as mulheres se sentem, às vezes, vamos dizer, tratadas de uma forma diferente que os homens, né? Existe um preconceito também, né? As mulheres são mais... Tem muitas reclamas de serem mais oprimidas, de não serem ouvidas, de serem... Enfim, do homem ter uma predileção. Eles são mais bem aceitos no meio social, são mais escutados, são mais respeitados. Nesse contexto que eu tinha perguntado, entendeu? Nesse tipo de diferença, se é mais confortável ser visto como um homem do que ser visto sendo uma mulher no mundo. Então, eu realmente não sei responder essa pergunta, porque eu não posso dizer que eu entendo como é que é ser um homem, ou ter esses privilégios de ser um homem, porque eu simplesmente nunca fui. Eu percebi a diferença de como eu era tratada, conforme, né, eu fui ficando mais feminina e as pessoas foram me reconhecendo mais como uma mulher. Eu acho que eu percebi essa diferença de, tipo, o jeito que as pessoas me tratavam, mas é complicado, tipo, realmente eu não consigo responder nada da perspectiva de um homem, porque eu não posso dizer que eu fui um homem em nenhum momento da minha vida. Eu fui assinalada, o melhor jeito que eu consigo colocar é, tipo, fui assinalada como no sexo masculino quando eu nasci mesmo, mas, tipo, eu não posso dizer que em nenhum momento da minha vida eu fui um homem. E
não consigo responder nada das perspectivas do homem, porque eu não sei como é que é. Entendi. Eu sei que pode ser um pouco estranho, né? Mas eu realmente não tenho resposta. Tipo, eu não entendo homens. Não sei como é que é ser um, embora eu tecnicamente nasci como um, mas eu simplesmente não sei. E você agora, sendo uma mulher trans, Isso. você se interessa afetivamente por? Eu sou lésbica. Então você gosta, se interessa sim. afetivamente, geralmente se relaciona, Isso. se sente atraída mais por mulheres. Eu me identifico como lésbica porque minha atração romântica é por mulheres. Mas tecnicamente eu me considero pansexual. Porque minha atração sexual é independente de gênero, mas a minha atração romântica é mais voltada para mulheres mesmo. Porque existe meio que essa separação, né, da atração romântica e da atração sexual. E eu acho importante reconhecer isso. Só que as pessoas não entendem, né? Então, quando alguém pergunta o que você é, embora eu acho que perguntar pra alguém qual que é a atração sexual dela é, tipo, um pouco desnecessário, né? Porque, sei lá, o que vai mudar na minha vida é saber qual que é a atração da sexual de uma pessoa que eu não tenho nenhum interesse romântico, vai ser, né? Então, é isso. Tem essa separação, mas não faz tanta diferença, porque para eu ter atração sexual pela pessoa, eu tenho que ter atração romântica. Então, como eu sou homo-romântico e eu tenho atração romântica só por mulheres, minha atração sexual acaba sendo só por mulheres também. É um pouco complicado mesmo. Eu sou uma pessoa complicada. Mas eu tento o meu melhor para explicar aí para todo mundo. Acho que todo ser humano é complicado, né? A gente Sim. aqui não mostra muito a nossa complexidade, né? Uhum. Até porque a gente tentar entender o mundo do outro é complexo, né? Não, assim, todo mundo tem toda essa complexidade acontecendo, assim, e a única maneira que nós, seres humanos, conseguem se comunicar é por fala. Então, tem todos os sentimentos complexos que eu sinto dentro de mim em relação à minha orientação sexual. Aí você me pergunta quais são esses. O que eu sinto em relação à minha orientação sexual. Eu tenho que traduzir de sentimentos que estão dentro de mim para palavras para poder comunicar isso para você. Então isso tem que ser de alguma maneira, ou dizendo que eu sou lésbica, ou para você que é uma pessoa que tem, né, um entendimento maior, um conhecimento maior, eu posso explicar. Não, eu sou pansexual, homorromântico, e tem a diferença de atração sexual e atração romântica. E eu posso dizer isso pra você, porque eu sei que você vai entender isso, mas se é uma pessoa um pouco menos... que não vai entender a diferença de atração sexual e atração romântica. E se eu falar que eu sou lésbica, ela vai entender isso, então eu falo só que eu sou lésbica. É comunicação, né? Aí a gente já entra em ciência de comunicação e como que a gente pode se comunicar. E isso muda até de culturas e idiomas também, porque tem alguns idiomas que afetam a capacidade do ser humano de se comunicar, etc. Enfim. Eu acho que talvez o grande problema de estudo é ter que definir, né? Uhum. Ter que dar uma definição, ter que dar um nome, um título, um rótulo. Sim. E a partir daí ter que se enquadrar naquele pedacinho, né? Não cuidar para não sair, porque se sair parece que tem que explicar de novo. Isso, tem que entender, realmente. E daí tem que explicar. Né? Uhum. Se é uma coisa que não tem que ter isso, né? Porque parece que tem uma necessidade das pessoas entenderem o mundo a partir desses conceitos, desses títulos. E não dá para ver só assim, né? É um ser humano complexo, como todo outro ser humano, que também é complexo. E dali é uma pessoa em construção, né? Ninguém está pronto, ninguém nasce pronto, está todo mundo se construindo. Pronto. Ninguém nasce pronto e ninguém fica pronto por muito tempo. Eu acho que ninguém nunca fica pronto mesmo, exatamente, né? É uma
jornada de construção e a partir de um certo momento de desconstrução, né? Uhum. Com certeza. Porque constrói, depois não é bem aquilo já não satisfaz mais, com o entendimento de mundo, tô dizendo, né? O que eu entendia do mundo não as coisas não me mudam. deixa, Você não me tem que se deixa mais adaptar. confortável, eu quero pensar diferente. Uhum. E, enfim, simplificar fica aparentemente mais complexo para as pessoas, mas poderia ser assim, né? Tudo mais simples, sem necessidade de tantos nomes. Poderia ser, mas eu acho que se tudo fosse mais simples, nada seria diferente o suficiente. Porque a gente tenta se encaixar, né, nesses rótulos que são uma maneira de simplificar tudo o que é complexo dentro da gente. Mas a gente tem ainda essa complexidade e a gente tem ainda essa individualidade. Se tudo fosse realmente mais simples, a gente não teria isso. E seria tudo menos diverso no mundo. Todo mundo ia ser muito mais igual. Então, mas acho que essa complexidade do raciocínio é do ser humano, né? De criar Com certeza. Vamos dizer, problemas, né? Que eu tenho que solucionar, ou que eu tenho que entender. Eu acho que isso é do ser humano, né? Se olhar para uma pessoa, para um ser humano como natureza, né? Ninguém fica tentando mudar a característica de uma árvore ou de uma planta, de um bicho, né? Aquilo é o que é e pronto, né? Existem pessoas que fazem isso também. Enfim, mas é nisso, né? Como somos natureza e por isso tudo é natural. Sim, não, tudo é natural. Natural. É outra coisa que todo mundo acha que ser trans não é natural, ou ser homossexual não é natural. Tem tanta coisa que é natural que as pessoas acham que não é, que é tipo, é absurdo. Tem muita gente que absorve uma narrativa baseada em ignorância e, tipo, não muda daquilo pro resto da vida. Que é triste, sabe? Por exemplo, eu sou não monogâmica também. E isso é natural. Isso é mais natural do que ser monogâmico e arrumar um parceiro fixo pro resto da vida. Mas ninguém entende isso. Não entende ou não aceita? Acho que não entende. Porque se você olhar, né, tipo, historicamente ou na natureza, tem muitas coisas que acontecem que as pessoas não consideram natural. Tipo, muitos animais também são homossexuais. Tem muitos animais que são trans, tem um monte de animal que, tipo, muda de gênero do mesmo jeito que pessoas humanas trans mudam, tipo, mudando as características sexuais secundárias. E isso ocorre naturalmente na natureza também, e assim como, tipo, a busca de vários parceiros, né? Tipo, não de vários parceiros, ou a capacidade de amar mais de uma pessoa, de ter mais de um parceiro, porque não é uma busca, tipo, não é, eu quero ter 3 namoradas, não é tipo isso, tipo, eu amo várias pessoas e não é justo ter que escolher só uma, ou não é justo qualquer uma de nós ficar se limitando ou deixar de viver por isso, sabe? Tipo, ou fingir que não gosta de outras pessoas e ficar mentindo pra gente, porque a gente sente atração por outras pessoas, a gente só não age em cima dessa atração, que é isso que é o que acontece hoje em dia. Por exemplo, você é casada, não é? Mas não dizendo nada, assim, é só um exemplo super hipotético, mas você conhece outras pessoas além da sua esposa ou esposa? Na verdade, é minha companheira, somos namorados, a gente não é casada no papel. Enfim, aí, sei lá, você tem outras pessoas que você gosta também, que você até sente um interesse romântico nelas, mas você não vai fazer nada porque você tá namorando e você gosta dela. Mas, tipo, esse sentimento não deixa de existir. Você só não faz nada em cima dele. Acho que deu pra entender. Deu. Você já viveu ou vive relacionamento
não monogâmico? Já do relacionamento com minha ex era não monogâmico. E foi bem difícil de, né, entender tudo que isso quer dizer, né? Porque no começo, nossa, é uma chuva de, tipo, sentimentos confusos e principalmente ciúme. E se sentir ciúme é horrível, mas você tem que entender o porquê que você sente ciúme. E quando você entende o porquê que você sente ciúmes, e que o ciúme não tem nada a ver com o seu parceiro, nada a ver na verdade, é só uma ou várias inseguranças suas, você percebe que é besteira sentir ciúme. E, tipo, eu amo a minha namorada e ela me ama e, tipo, ela tá comigo porque ela quer e eu igualmente. E eu não vou mentir pra mim mesma. Tem outras pessoas que eu acho bonitas que eu também gostaria de ter um relacionamento e ela também. Então, por que a gente vai ficar nessa de, sabe, impedir uma outra de ter essas experiências na vida, sabendo que, assim, não, se ela não quisesse mais estar comigo, ela ia me dizer e a gente ia terminar. Né? Tipo, não tem por que ficar mentindo que ela ama só eu e eu sou a única pessoa pro mundo dela, quando isso não é realista, né? Tipo, eu não consigo ser a única pessoa pra vida dela. Tipo, ela tem muitas necessidades que eu não posso. E não é só por causa disso, de uma questão de ter necessidades e suprir essas necessidades. Não é só por causa disso que existe a não monogamia, mas faz parte, sabe? Tipo, tudo isso faz parte da não monogamia. Pela liberdade. É só uma questão de liberdade mesmo. E pra desconstruir esse ciúme que realmente não faz muito sentido. Você tá namorando agora? Não, agora não. Ah, tá. Na última relação é que era... Isso. Assim. Não tenho uma namorada ainda, mas espero que logo logo. Muito bom. Mais alguma coisa que você... Acho que eu já vomitei toda a minha história de vida. Eu não tenho muita, né? Tipo, realmente eu não sou uma pessoa... Você é um bebezinho ainda, 25 anos. Não, fora que tenho 25 anos e eu só comecei a viver ano passado, né? Como eu disse. Também, tipo, tem isso. Tudo que aconteceu na minha vida antes de eu sair do armário é como se não tivesse acontecido nada na minha vida. É realmente como se não tivesse acontecido nada na minha vida por 24 anos. E eu comecei a viver agora. Acho que 80% das minhas experiências de vida que são interessantes aconteceram no último 1 ano e meio. Sem exagero. Então eu sou realmente, assim, um bebê do bebê, né? E eu sei lá, eu já contei tudo. Tipo, tudo que eu já vivi, toda a minha história de vida, todas as frustrações. Soltei todas as minhas... como que fala quando alguém é, tipo, super nerd e entra em detalhes desnecessários sobre os assuntos que são interessantes pra ela? Fui nerd sobre os meus conhecimentos da comunidade LGBT e tudo mais, e sexualidade e identidade de gênero. Mas tudo isso é você, e tudo isso faz parte. Me fala um pouco de coisas que você gosta, para conhecer um pouco mais, assim, coisas aleatórias, Isso gerais, é perigoso, assim, o que você gosta? Isso é bem perigoso porque eu sou nerd, né? Então, assim, eu sou bem aquela nerd tradicional. Então, eu poderia ficar horas falando de videogame, como eu já fiquei. Você gosta de videogame, jogos? Tecnologia em geral. Tipo, sempre adorei tecnologia. Eu sempre mexi com computador, notebook, celular. Sempre fui interessada pela funcionalidade. Tipo, como que isso funciona? Por que o computador liga? Por que o celular funciona? Como que a câmera tira foto, entendeu? Sempre fui de ficar fuçando com essas coisas e entender como funciona. Tanto que quase tudo que eu aprendi sobre isso foi autodidático, sabe? Tipo, eu sei consertar computador porque toda vez que o meu computador dava problema, eu ficava fuçando nele até ele funcionar de novo. E às vezes dava certo, às vezes eu quebrava uma peça e tinha que gastar dinheiro pra comprar outra, né? Tá. Vivendo e aprendendo. E é a mesma coisa em tudo, tipo... E o que mais? Não, é só isso. Eu sou nerd. Eu gosto de RPG de mesa, D&D. Eu gosto de jogos de computador. Eu gosto de
Eu não sou uma pessoa... Eu não gosto de ler, né? Geralmente pessoas que gostam dessas coisas gostam de ler, mas eu não sou muito de ficar lendo. Mas é que isso. Sou fotógrafa, né? Tipo, aprendi a mexer com câmera fuçando também. Inclusive, até agora eu tô aprendendo. Hoje, esses dias, eu aprendi uma configuração nova da minha câmera que vai me ajudar muito a tirar foto. Depois que eu já tirei umas 200 fotos, eu aprendi a facilitar esse processo pra mim um pouquinho mais. E é isso, eu sou uma pessoa muito curiosa. Acho que essa é a palavra certa, sou curiosa. Gosto de sair, eu não sou a melhor dançarina, mas acho que depois de a quantidade certa de álcool eu posso ser. Eu gosto muito de sair pro bar, pra balada, gosto de ficar jogando videogame no computador ou com outra pessoa, assistir série, assistir filme, viajar, adoro, tô com muita saudade de ir pra praia. E quem não tá com saudade de ir pra praia, que falou que tá agora e que tá pra vir ainda, né? Que a gente nem tá no verão. A gente tá na primavera e já tá esse calor. Aí. Eu não entro numa piscina desde quando eu comecei a minha transição. Aqui no condomínio não tem? Não? Nesse não. Na casa dos meus pais tinha piscina, mas eu saí da casa deles pra começar a minha transição, né? Então, nunca mais entrei. E eles se mudaram de casa, né? Tipo, minha mãe e meu padrasto se separou, minha mãe foi morar em outra casa que não tinha piscina, então... Realmente, eu nunca tive a oportunidade de entrar na piscina, eu tô morrendo de saudade. Procurar uma pra matar a saudade. Com certeza. Ou praia mesmo. Ou praia, não, tanto faz. Eu acho que uma piscina primeiro, pra... eu nunca apareci ainda de biquíni, eu nem tenho, preciso comprar um. Mas eu não tô com medo disso hoje em dia, não. Hoje em dia eu já sou muito mais confortável dentro do meu corpo pra ficar nervosa em aparecer de biquíni em algum lugar. Muito bom, é isso mesmo. Cada coisa que a gente faz, que a gente nunca fez, é uma nova experiência, seja pra você ou pra qualquer outra pessoa, né? Sim. Apesar que a gente sempre tem essa questão do filtro do outro, né? Do olhar do outro, mas é novo. Independente de ser trans, de ser homem, de ser mulher, de ser qualquer forma de ser. Sim. Amy, obrigada. Eu que agradeço, Lara. Você perguntou no começo se eu estava nervosa por algum motivo, e eu falei que sim, eu sempre fico, eu sempre falo isso, que para mim é como entrar num palco, né? Quem é do palco, seja cantor, seja do teatro, sempre fala que sempre vai sentir um frio na barriga e um nervoso, e eu sinto assim sempre, porque é um encontro inesperado, é uma coisa nova, eu não conheço aquela pessoa, aquele mundo, vai ser um encontro, né? Não é? A gente geralmente fica mais tranquilo, mais confortável, uma coisa que a gente já conhece, né? Um jeito, uma forma. Então, seria como, sei lá, me botarem no palco pra falar sobre celulares da Apple, eu vou ficar tipo, nunca nem encostei. Não sei de nada. Normal. Mas você estava super à vontade, você disse, e saiu tranquilamente. Eu fiquei, muito sei bem. lá, depois de anos de terapia e sentindo ansiedade, depois de um tempo acho que você aprende a lidar com a ansiedade. E eu acho que eu finalmente cheguei lá. Você faz terapia hoje? Hoje não, mas eu fiz por bastante tempo. E ela me deixou, assim, bem equipada pra lidar com essas coisas. Que legal. Muito bom. Um abraço. Ah, claro. Eu queria fazer um convite para encerrar essa entrevista, esse vídeo, para quem quer que seja que estiver assistindo, seja você mesmo também. Como eu já disse no vídeo de apresentação desse canal, e eu digo em vários outros, aqui somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem. E até logo menos.